Olá, obrigada pela companhia aqui no meu canal Valquíria Melnick, falando de saúde, falando de beleza. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, olha, acomete muita gente, calvície. Será que você sofre com isso? Então fica ligado, porque aqui no vídeo de hoje você tira todas as suas dúvidas. Aproveita e se inscreve no meu canal. E quem está comigo hoje é a doutora Aline Ventura, ela é dermatologista e ela vai falar sobre alopécia androgenética, a famosa calvície. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela companhia. Obrigada a você, Val. Um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Agora, olha só, o que seria essa alopécia androgenética, a famosa calvície, e se homens e mulheres também sofrem com esse problema? Sim, Val, a alopecia androgenética a gente conhece mais como o nome de calvície, que geralmente quando a gente pensa em calvície, pensa em homem calvo já, mas na verdade ela pode atingir tanto homens quanto mulheres, é a principal causa de queda de cabelo, e ela é caracterizada por um afinamento nos fios de cabelo, que cada vez vão ficando mais ralinhos, mais miniaturizados, que a gente chama. E nos homens e mulheres ela se manifesta de formas diferentes, então nos homens a gente vê muito o cabelo ficando mais ralo, aquelas entradas na lateral, enquanto que nas mulheres os fios vão ficando mais finos, principalmente nessa região do centro do couro cabeludo. Mas as duas, né, tanto em homens quanto mulheres, ela é a calvície mesmo. Sim, e no caso, seria genética a causa desta calvície, tanto em homens quanto em mulheres? É genética e tem outras causas além das genéticas também? A calvície ela se manifesta em pessoas que têm uma alteração, uma propensão genética à ação hormonal ali no folículo, né, dos nossos cabelos. Quando a gente fala em alopécia, significa que é uma perda de cabelo ou uma rarefação. Então existem vários tipos de alopécia, como por exemplo uma alopécia pós-Covid, né? Pessoas que perdem o cabelo pós-Covid, geralmente é um eflúvio telógeno, é um tipo de alopécia, assim como a alopécia androgenética. Então muitas vezes as pessoas sofrem com queda de cabelo e podem achar que tudo faz parte de um problema só, mas existem causas diferentes. No caso da alopécia androgenética, que é a calvície, a causa realmente é da genética, né, ali da pessoa que tem uma propensão genética a desenvolver, e alguns fatores acabam que podem, assim, piorar, por exemplo... Cirurgias, por exemplo? Sim, por exemplo, qualquer fator que cause algum estresse para o nosso corpo, uma cirurgia, uma doença... algum fator assim que mude muito a nossa rotina, que interfira, o nosso corpo pode acabar sofrendo o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma perda maior de cabelos que vão entrar nessa fase telógena, nessa fase de queda. Então, às vezes acontece da pessoa já ter uma genética, já ter uma alopécia androgenética muito inicial, que às vezes não é nem perceptível, e tem algum fator que agrava no meio do caminho, como fez uma cirurgia, né, teve algum problema estressor maior, o cabelo cai mais, daí sim a pessoa percebe que tem alguma coisa. Entendi, mas aí no caso, quando a pessoa não tem a causa genética e passou por algum fator estressante, nesse caso a pessoa não vai acabar perdendo todo o cabelo, isso é reversível naturalmente ou não? Sim, são coisas diferentes. Quando a gente tem algum fator estressor, né, como você mesma comentou de cirurgia, a pessoa pode ter uma queda maior, um eflúvio telógeno que a gente chama, e depois os cabelos voltam para o seu crescimento normal. Agora, uma pessoa que já tem uma genética, já tem uma alopécia androgenética, já tem aquela miniaturização, os fiozinhos ficando mais ralinhos, ela vai perceber isso mais quando ela tiver uma queda mais aguda, né? Então, são coisas diferentes, mas vão se manifestar ali como queda de cabelo. Sim, doutora, e qual seria a dica, assim, para procurar o médico? O que a gente tem que ficar atento, assim, quem sofre com quedas? Quem sofre com quedas. Então, assim, acho que muito importante é a gente fazer um diagnóstico correto, saber qual que é a causa de queda, né? Não é alopécia é um nome genérico que a gente fala para quando tem uma queda ou o cabelo tá mais ralo. A gente tem que saber qual que é a causa para poder fazer o melhor tratamento, né? E dependendo, por exemplo, na calvície, na alopecia androgenética, quanto antes a gente começa os tratamentos, melhores são os resultados.
Certeza. E quais são os tratamentos hoje que a gente tem, né? A evolução tá tão grande, o que nós temos? Sim, a gente tem uma gama de tratamentos, medicações tópicas de aplicar no couro cabeludo, como o minoxidil, medicações via oral, como o próprio minoxidil também, finasterida, dutasterida, e além disso a gente também tem procedimentos, a gente pode fazer a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo, que é o chamado MMP, a gente pode fazer lasers para estimularem o crescimento dos cabelos, como o Fotona. Então tem uma gama de tratamentos. O Fotona a gente sabe que é a Ferrari dos lasers, então eu acredito que deve fazer bastante diferença. Como seria um tratamento com Fotona, no caso? O tratamento com laser, ele vai estimular aqueles folículozinhos ali que estão miniaturizados, que estão mais dormentes, como se fosse para acordá-los, digamos assim. Ele faz um aumento de microcirculação, aumento dos vasinhos, né, locais ali para nutrirem o couro cabeludo e com isso aumentar a fase de crescimento dos cabelos, tá? Então o objetivo assim é deixar o fiozinho mais grosso e aumentar essa fase de crescimento. O laser em si, ele é indolor, tá? Ele é um tratamento rápido, ele é indolor também, então ele é super tranquilo de ser realizado. A gente costuma indicar as sessões, assim, varia na verdade de um caso, né, de acordo com a gravidade do caso de cada pessoa, a quantidade de sessões, o intervalo ali varia entre 15 a 30 dias entre uma sessão e outra. Mas em média, normalmente, assim, casos que são realmente mais simples, até o mais grave, digamos, assim, em média precisa de mais ou menos quanto? No mínimo, então, vamos dizer no mínimo para os mais simples. A gente pensa no mínimo ali em 4 sessões que a gente vai individualizar. Vai poder fazer, por exemplo, em alguns pacientes a gente vai usar só o laser, em outros a gente vai colocar a microinfusão de medicamentos, o MMP. Então, de acordo com o grau da calvície, com as características, né, que a gente consegue examinar ali na pessoa com a evolução, a gente vai individualizando os tratamentos. Certo, e não tem tempo de recuperação, não tem nenhum tipo de limitação quando sai depois da aplicação do laser, vida normal, pode seguir com as atividades diárias. Sim, é vida normal, você sai como se não tivesse feito nada, assim, tá? Pode seguir a rotina. Maravilha, e é indicado tanto para homens quanto mulheres e não há restrição. Tanto homens quanto mulheres podem realizar, é um tratamento assim muito seguro e sem grandes contraindicações. Eu imagino que tanto o Fotona quanto o MMP, né, que você falou, devam ser procedimentos que requeram conhecimento, né, doutora? Tem que cuidar só para fazer com um profissional especializado, no caso. É muito importante que a gente faça um diagnóstico correto e faça um tratamento com um profissional, né, especializado. Então, o médico dermatologista com certeza vai poder ajudar e vai poder direcionar esse tratamento. Maravilha. Doutora, muito obrigada pelas dicas aqui. Espero vê-la em outras entrevistas, né? Obrigada, Val. Eu que agradeço. Até a próxima. Se você gostou dessa entrevista, dá o seu curtir aqui. Não se esquece de dar também a sua sugestão de entrevistado para mim. Quem sabe eu não vou trazer ele aqui também no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!